Olá, gente! Estou aqui para fazer um vídeo diferente, mas não menos importante. Não poderia deixar passar em branco, né, o janeiro. Por falar em branco, estamos no janeiro branco, que tem a ver com o tratamento, né, a prevenção, um mês aí de destaque para as doenças mentais, ou seja, ansiedade, crise de pânico, depressão. Infelizmente, o que a gente vê é que não é um mês assim tão exposto, né? As pessoas não falam muito sobre ele. Eu creio que por conta também do preconceito. Mas o nosso país, né, o Brasil, é um dos países em destaque com ansiedade. Está no 4º lugar dos países mais ansiosos do mundo. Então é algo que não devemos deixar passar em branco. Temos que falar sim. E Deus deixou também na Bíblia orientações. Nós vamos falar sobre um texto, um salmo, que fala exatamente sobre a ansiedade. Um salmo de Davi. E nele, você vai ver que ele vai contando alguns dos sintomas, algumas coisas que hoje nós vemos, que os médicos veem, que são sintomas da ansiedade. Então, quando eu vi esse salmo, há muito tempo atrás eu descobri, já tem alguns anos. E eu não sabia, né, que a Bíblia tratava sobre isso. E talvez você também não saiba. Mas nós vamos ler, tirar algumas conclusões e vamos dar também algumas dicas, vou dar algumas dicas também de como podemos lidar melhor com essa questão da ansiedade, que é algo que tem afetado, né, não só adultos, como também crianças e principalmente os jovens, tá certo? Então vamos lá, ó. O Salmo está lá, é o Salmo 38. Nós vamos ler a partir do verso 6, tá bom? Ó, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Verso 7. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Aí o verso 10, ó, vê aí. Bate-me excitado o coração. Faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Aí o verso 15 fala assim: Pois em ti, Senhor, eu espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. No verso 21, para finalizar, fala assim: Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então, esse salmo, ele não termina assim como os outros. Às vezes, nós temos alguns salmos que começam ali glorificando a Deus e no final conta as bênçãos. Mas esse salmo até que ele não termina assim dessa forma. E a gente vê que os sequentes, o 38 e o 40, vai ser uma continuidade dessa aflição, dessa angústia aí que Davi estava sentindo e como ele superou. Mas vamos começar aí primeiro por essa parte, esse salmo, tá? Ele fala sobre alguns sintomas aí, né, que ele está sentindo. Ele sente que não há uma parte sã na carne dele, anda de luto o dia todo. E no verso 10, acho muito interessante que ele fala que o coração dele bate bem forte, né, excitado aí. Faltam-me as forças, a luz dos olhos já não está nele. E no verso 9 tem aquela palavrinha-chave: e a minha ansiedade não te é oculta. Isso era Davi falando para o Senhor, né? Davi teve muitos inimigos, teve muitas lutas e ele também passou por muitas provas. Então isso, consequentemente, deve ter abalado, fragilizado ali o seu emocional. Então, tanto como pode acontecer com pessoas que buscam a Deus, como não. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, a essa doença, né? Mas nós devemos buscar o tratamento. Davi, aí no final desse salmo, ele ainda estava angustiado, porque ele fala, né? Não me desampares, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Então, e ele também fala que estava esperando no Senhor. Ele ainda tinha uma pontinha de fé. Mas nos versos aí, nos capítulos seguintes, nós vamos aí ver no 40, no Salmo 40, no versículo 1, fala assim: Esperei confiantemente pelo Senhor.
Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E aí no verso seguinte ele fala assim, ó. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais numerosos do que eu posso contar. Então foram muitas as bênçãos que Davi recebeu, depois de passar por todo esse momento de tribulação, de angústia, de até nem saber o porquê que ele estava sentindo aquilo tudo. Mas muitas vezes as pressões, o que acontece, nós, às vezes não sabemos gerenciar nossas emoções e acabamos deixando aí à mercê e o nosso corpo dá alguns sinais, de quando as coisas não estão bem. Então, queria falar para vocês que a ansiedade é real. A ansiedade já acontecia desde o tempo ali antes de Jesus, aqui é no Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós temos versos que falam sobre esse problema, ansiedade. Mas que nós colocando os nossos problemas aos pés de Jesus, Ele vai com certeza aliviar os nossos fardos. Porque Ele fala, o meu jugo é leve, o meu fardo também. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse é o nosso Deus, o que está ali conosco para nos dar o socorro. Quando olhamos e não vemos a solução, podemos ter a certeza de que Deus está ali ao nosso lado. Então espero que você, se passa por isso, possa buscar uma ajuda, principalmente de Deus, Segundo, se precisar de médicos, de psicólogos, que Deus também deu a sabedoria a eles para isso. Algumas dicas, dica final aí de como melhorar aí na ansiedade. Uma dica que eu dou é ter uma vida saudável, uma alimentação mais saudável, equilibrada, com frutas, aquilo que Deus deixou no princípio pra gente, e também o exercício físico, Então isso também vai ajudar você nas crises, na ansiedade. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, tá?